A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, oh glória, 16 de abril de 2024, louvado seja Deus. Vamos dar continuidade ao capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Deus é bom e fiel, mas antes eu quero mandar um beijo para Bernardo e sua avó Suzana, que ontem eu estive ministrando ali numa igreja, uma criança, irmãos, uma criança, ele chegou perto de mim e falou, olha, eu e minha avó assistimos seu canal todos os dias. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Bernardo, Deus te abençoe, meu filho, que a graça do Senhor continue fortalecendo a sua casa, a sua família, firmando os seus passos, tá? Está na casa do Senhor, estar no Senhor é o melhor lugar que você pode estar e crescer na presença dele. Desejo que Deus use a sua vida como um instrumento de Deus, poderoso, glorioso, para glorificar o nome dele, que a sua avó Suzana seja uma referência na sua vida sempre, no nome de Jesus. E a todos os irmãos inscritos no canal, que Deus também continue te abençoando, a cada um dos irmãos, aqueles que têm colocado o nome do estado que é. Sou grata a Deus pela sua vida, sou grata a Deus porque o Senhor tem me fortalecido, irmãos, para estar aqui todos os dias gravando esses vídeos, em meio às lutas e às batalhas, nós estamos vendo o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, te dando propósito de vida, que esse dia que hoje o Senhor fez, seja para glorificar o nome dele. Hoje é o dia de salvação, salvação para tua casa, para tua família, para você, para os teus, no nome de Jesus, amém? Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro e João e Tiago é levado ao Sinédrio. Eles vão ser ali presos por pregar a mensagem do evangelho e através deles o Senhor curar o coxo, né? Aquele homem aleijado ali que ficava à porta formosa. Então nesse capítulo 4 eles são levados ali perante ao templo, aonde os líderes religiosos, né, os doutores da lei, os mestres, as autoridades ali de Jerusalém, vão se reunir e vão levar eles até essa autoridade para poder eles interrogá-los, saber em que nome, quem deu autoridade, para que eles estivessem fazendo aquilo que eles estavam fazendo, pregando a mensagem, curando pessoas. Coisa linda, irmãos. Coisa linda, o poder de Deus é manifestado assim. Esse capítulo 4 vai mostrar o poder da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. O poder, o resultado da pregação depois é cura, é libertação, é transformação. Vale a pena, irmão, sofrer por esse evangelho maravilhoso que cura, que transforma e que liberta. E eu louvo ao meu Deus por isso. Eu louvo a Deus. Ontem eu falei com meu esposo e vou repetir aqui para todos vocês ouvir. Eu me sinto honrada, lisonjeada, honrada por Deus, por ser ministra do evangelho, por ser levantada para pregar o evangelho, por ser um instrumento do Senhor, a boca que Deus tem usado para poder ministrar a palavra. Eu sou grata, irmãos. Eu sou grata a Deus porque o Senhor me escolheu para isso. É uma honra, isso é um privilégio. Não é para todos você poder ministrar a palavra de Deus e poder viver essa palavra. Satanás luta para tentar derrubar, para tentar tirar o testemunho, para tentar fazer a gente se calar, mas não cala não, irmão, não cala, porque ninguém cala a boca do povo de Deus. Nós vamos continuar pregando, goste ou não, queira ouvir ou não, nós vamos pregar essa verdade. Pecado ainda é pecado, continua sendo pecado, e pecado não deixa o homem entrar no céu. Abandona o pecado, abandona a bagagem, porque a porta é estreita e nós estamos aqui para pregar essa mensagem. Vamos lá, porque Deus é fiel, amém? Eu sou grata a Deus pela sua vida e sou grata a Deus porque o Senhor me escolheu e me comestiu com veste de salvação. Glória a Deus. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Sabemos que Anás já não era mais sacerdote. Quem estava atuando a função ali de sacerdote era o seu genro, Caifás. Mas porém a influência, né, na autoridade ficou, o título ficou. Eu posso daqui a alguns anos já não estar mais exercendo a função de missionária, mas continuarei sendo a missionária Odete. Eu não vou deixar de ser a missionária Odete. Se eu chegar na idade, na velhice, não tiver mais o vigor que eu tenho hoje para ir, para fazer a obra, para pregar, para fazer, então mas o título vai ficar, porque eu tenho um título que o Senhor deu, né, de missionário. Então assim foi com este homem, né? Ele tinha o título, não estava exercendo mais como sacerdote, mas tinha o título. Mas o seu genro Caifás estava ali atuando ali como sacerdote do templo, e ali havia outras lideranças, outras autoridades, e essas autoridades ficaram perturbados. Por quê? Porque estava vendo, irmãos, um pavoroso. Estava vendo Jerusalém, estava em pavoroso. A mensagem estava sendo pregada, a primeira mensagem pregada salva 3.000 almas, a segunda mensagem 5.000 almas. Agora, por que Lucas cita a quantidade, a numeração? Porque a numeração também importa, irmão. Conta, irmãos. Conta sim a numeração. Tem pessoas que falam, não é a quantidade, é a qualidade. Claro que a qualidade é principal. A qualidade é aquilo que a gente oferece para o Senhor. Mas a quantidade também conta. Um culto com a quantidade de pessoas é muito mais alegre, é muito mais
presença de Deus, quando tá bastante irmãos reunidos, mas quando tem 2, 3, é maravilhoso, mas às vezes não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, o Senhor tá nos chamando. Eu esqueci agora de botar o telefone no silencioso, tem gente ligando. Mas louvado seja Deus por isso. Então, a gente precisa entender que o Senhor está nos chamando para entender o propósito dele, para entender aquilo que ele está falando conosco. O número conta sim, não é somente qualidade, claro, é um número com qualidade. Não é aquela casa abarrotada de gente, de coração vazio, não. É uma casa cheia com todos aqueles na expectativa, na intenção de adorar a Deus. Esse é o propósito da igreja quando se reúne. Então aqui eles se reúnem para poder tentar tirar a autoridade da igreja. Aqui já começa a nascer a primeira perseguição, a primeira tentativa de calar a igreja, a primeira tentativa de fazer com que a igreja não pregue mais, não fale mais, não busque mais o Senhor e por aí vai. Só que eles estão cheios do Espírito Santo. O texto, no verso 8, diz assim, ó: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou às autoridades e líderes. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele não teme, ele não tem medo. Ontem a gente estava no ambiente orando, e o inimigo manifestou ali de uma forma terrível, mas o crente que está cheio não tem medo, não tem medo, porque Deus está presente, Deus está com ele. Então o crente que anda cheio da presença não tem medo dos ataques, das calúnias, das informações, não tem medo das tentativas de calar a boca, não tem medo das tentativas de tentar manchar ministério, manchar nome, porque Deus é conosco. Trazer a mente, aí Pedro traz a mente das pessoas, o propósito, a chamada de Jesus, eles vai trazer a mente das pessoas ali, a confirmação, porque no Antigo Testamento era sombra, aí no Novo Testamento é cumprimento da promessa, já não é mais sombra, prometido das nações tinha chegado, Jesus Cristo, o Salvador. Aqui ele vai falar do verso 12 ao 13, né, que não há outro nome ao qual podemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Observando a coragem de Pedro, eles ficaram sem saber a reação, sem saber o que fazer, porque uns homens incautos, uns homens analfabetos que não tinham sabedoria, aqueles homens falavam com tanta graça. Irmãos, é verdade, eu não sabia nem ler direito, porque eu parei de estudar na 5ª série de 25 anos atrás, eu não tinha sabedoria nenhuma, e eu não sabia, Senhor, eu não sei pregar, eu leio a Bíblia, Senhor, eu não sei ler direito, leio a Bíblia. Irmãos, eu aprendi lendo a palavra. Claro que eu busquei fazer mais curso, busquei, né, a me capacitar naquilo que o Senhor me chamou, mas eu aprendi ler mesmo lendo a Bíblia. Eu aprendi a ter um pouquinho mais de sabedoria, que eu ainda não cheguei lá, vou chegar, se Deus permitir, lendo a palavra, buscando conhecimento. Então busque conhecimento, porque quem lê tem sabedoria, quem lê a Bíblia tem conhecimento do céu, amém? Então aqui, irmãos, nesse capítulo 4 mesmo, aonde eu quero adentrar agora, é como os primeiros cristãos oravam, uma vida de oração. A igreja primitiva tem uma vida de oração, irmãos. Por que que hoje nós estamos vendo crentes perder batalha, perder guerra? Porque não querem orar, não querem ter uma vida de relacionamento. Crente que não ora quer carregar o peso do mundo nas costas, porque o crente que ora leva o fardo de Jesus. O fardo é leve, o fardo que o Senhor coloca sobre nós é leve. Você está entendendo? O jugo dele é leve. Então nós precisamos entender que quando o crente tem uma vida de oração, ele não carrega o peso nas costas dele. Ele passa para Deus toda a sua prova, toda a sua luta e coloca no altar. Ah, Senhor, meu filho, meu marido, meu Deus, o que eu faço? Tem uma vida de oração que Deus está cuidando, está libertando, está salvando, está transformando, está levantando. Tem uma vida de oração que você vai ter paz. O inimigo tenta roubar a nossa paz, tentando tirar o controle das nossas vidas assim. Porque o crente que não ora, ele vive desesperado. O crente que não ora, ele vive sem saber o que fazer. E o Senhor está nos chamando para relacionamento, para ter uma vida com Deus. Então vamos lá. Eles começam a orar do verso 24. Eles ouvem os relatos de Pedro, de João, após saírem da prisão, após sair do confronto ali no templo, onde eles tentaram calar a igreja, tentaram fazer com que eles não falassem mais, não apregoassem mais o nome de Jesus, mas eles vêm cheios da autoridade passar para os companheiros, para os irmãos em Cristo, para os apóstolos o que havia acontecido. E olha a oração desses irmãos. Eles começam: Todo-Poderoso, Senhor, tu fizeste céus e terra, o mar e tudo que existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo declaraste, porque os gentios se enfureceram e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantaram, os governadores se ajuntaram em posição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, aí eles vão falar, de fato aconteceu, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e os israelitas desta cidade para conspirar contra o seu santo, o seu servo Jesus, a quem ungiste. Aqui eles estão trazendo a realidade que aconteceu, a profecia lá atrás que Davi fez, que se cumpriu aqui.
Quando levaram Jesus à cruz, porque toda palavra está se cumprindo, irmãos. Toda palavra se cumpre, toda palavra que sai da boca de Deus. Isaías disse que a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, mas acontece aquilo que lhe apraz. Então a palavra é viva, a palavra é atual, a palavra acontece. E aqui eles estão trazendo na oração a convicção pela palavra. Ore a palavra, irmãos. Ore a palavra traz à existência aquilo que não existe. Ore a palavra, pede a Deus para te capacitar, pede a Deus para te limpar, te purificar. Ore a palavra, não se abale não com esses últimos dias, não perca o foco, porque Satanás de tudo quanto é lado ele está tentando parar a igreja, de tudo quanto é lado ele está tentando fazer com que o povo perca o foco, perca a direção e não entenda o propósito da chamada. Quanto mais Deus usar a sua vida, quanto mais Deus fazer milagre através da sua vida, mais oposição vai ter, mais perseguição vai ter, mais vão te caluniar, mais vão te perseguir, mais vão tentar te parar. Quanto mais pessoas se levantar contra o teu ministério, mais pessoas vão tentar parar você. Então saiba disso, chamada tem marca, a marca na vida do cristão para cumprir a missão, para cumprir o propósito. Para cumprir o propósito tem que ter marca. Então vamos lá, o verso 29 diz assim: agora pois o Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Olha só, olha a oração dos varões, irmãos, olha a oração da igreja. Pois o Senhor considera as ameaças deles e nos capacita, aleluia. Ah, Senhor, as ameaças aí vindo, olha as calúnias aí vindo, Senhor, nos capacita para a gente continuar pregando com autoridade, com ousadia. Capacita-nos, ó Pai, para continuar. Ei, minha irmã, Deus só vai te encher do Espírito Santo com um propósito para glorificar o nome dele. Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, me enche do teu Espírito. Para que você quer ser cheio do Espírito? Para ficar dentro de casa vendo Netflix? Você quer cheio do Espírito Santo para quê? Para ficar na contenda, na fofoca, na porta do irmão? Para estar passando conversa fiada um pro outro? Você quer cheio do Espírito Santo desse jeito? Não vai ser cheio, não vai. Deus só enche quem tem propósito, meu irmão. Ah, mas eu conheço uma irmã que é fofoqueira, mas Deus usa. Sim, meu irmão, o Espírito pode usar ele porque ele usa quem quer, mas habitar... O Espírito Santo só habita, meu irmão, na casa que é limpa, na casa que está totalmente voltada e entregue ao Senhor. O Espírito Santo só habita em quem se entregou no altar, em quem deixa ele trabalhar. O Espírito Santo só habita, só faz morada naquele que tem este propósito aqui, Senhor. Ouça as ameaças e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Aleluia! Com autoridade, com ousadia, com graça, com verdade. Capacita, Senhor. Ô, minha irmã, deixa falar, deixa perseguir, deixa caluniar. Marcha, minha irmã, caminha. Pede capacitação a Deus para você não parar a obra. Continua pregando contra o pecado. Pecado é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado, fofoca é pecado, calúnia é fofoca, roubo é pecado, assassinato é pecado. Tudo que é pecado, pregue contra, minha irmã. E não tenha medo, não. Ore a Deus para ser capacitados pelo Espírito Santo. Aleluia. Pede essa capacitação que vem dele. Não para porque é de ameaças de Satanás, não. Não para porque é da ameaça de Senaqueribe. Senaqueribe ameaça, eu vou entrar, e Deus está dizendo não vai. Senaqueribe está dizendo eu vou entrar, eu vou invadir, eu vou acabar, eu vou destruir. Deus está dizendo não vai, porque eu capacito para caminhar, capacito para prosseguir, porque ele é Deus, irmãos. Estende a tua mão, a mão do Senhor está estendida sobre a igreja. A mão do Senhor, quem vai lutar contra o braço forte dele, minha irmã? Quem vai lutar contra o braço forte do Senhor? Se Deus é com você, quem vai lutar contra o braço do Senhor? Acorda, aprenda isso. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Atos capítulo 9, nós vamos falar sobre Saulo. Saulo encontra o Senhor na entrada de Damasco. E o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Deus não pergunta para Saulo, Jesus não pergunta para Saulo: Saulo, por que está perseguindo meus filhos? Por que está perseguindo ali a minha igreja? Por que você está prendendo meus filhos? Não, o Senhor fala: por que está me perseguindo, Saulo? Porque quando você põe a mão nos meus, você está levantando contra mim. Para com isso, irmã, chega de meninice, chega de criancice, começa a marchar, começa a caminhar, vai, tenha alvo, tenha foco. A mão do Senhor está estendida para curar, para realizar milagres, maravilha e prodígio no meio do povo, pelo nome santo de Jesus. Mas para isso, você precisa ter propósito. Para isso, o propósito tem que ser maior do que a perseguição. O propósito
propósito tem que ser maior do que a calúnia. Mas eu não me preocupo com nada. Quer falar de mim, fala. Quer caluniar minha vida, calunia. Quer inventar conversa, inventa. Problema de quem tá falando de mim. Eu quero é caminhar, eu quero é marchar, eu quero é pregar, eu quero ver a alma se render ao altar. Eu quero ver Satanás perder, a alma sair da mão do diabo, ser resgatados, libertos, curados. Ontem eu vi algo tremendo. Eu vi um amigo conhecido da gente lá do mundo, lá atrás, perdido. Ontem ele entregou a vida para Jesus. Aquilo alegrou meu coração. Alegrou meu coração porque eu vi uma alma sedenta entregando a sua vida para Jesus. E antes de eu estar naquele altar, aquela pessoa me conheceu lá no mundo perdido. Meu irmão, eu vou trocar isso porque é de fofoqueiros? Vou trocar isso porque é de pessoas que não têm propósito? Acorda! Vamos marchar, igreja! Vamos marchar, irmãos! Vamos continuar pedindo revestimento de poder, revestimento de autoridade, revestimento de cura, para que o Senhor faça maravilhas por nossas vidas. Tenha propósito, não deixe o adversário cegar o entendimento. É assim que terminaram a orar, tremeu o lugar. Eita, glória! A oração terminou, o lugar tremeu. Oh, glória. Tremeu o lugar, foram cheios. Todos eles estavam reunidos, todos ficaram plenos, cheios, completos do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Esse é o propósito da igreja. É ser cheio para pregar a palavra. É ser cheio para adorar. Eu quero ser cheio, mas eu vou para a igreja só louvar, estender a mão, dar glória, aleluia. Não, meu irmão. É ser cheio para enfrentar o mundo aí fora. É ser cheio para poder permanecer firme, fiel ao Senhor. É ser cheio para quando a contenda vier, você tá ali inabalável, em pé com Jesus, porque você tem foco, tem alvo. Prossiga a caminhada e não pare por nada. Vamos lá. A vida da igreja e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Irmãos, a igreja de Jesus tem uma maneira de pensar. Foco, alvo, propósito. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam de tudo entre si. Propósito, união. O negócio é que o inimigo trabalha com divisão. Satanás, ele sabe como trabalhar, como separar o povo de Deus. Satanás descobriu como dividir a igreja. Como? Trazendo a divisão, trazendo a calúnia, a defamação, fazendo as pessoas esquecerem quem são, roubando a identidade de muitos, fazendo com que muitos se percam no decorrer da caminhada. E o Senhor está nos trazendo agora, nesta tarde, nesse momento que você vê esse vídeo, na madrugada, não sei a hora que você vai ver, o Senhor está nos trazendo agora uma reflexão. Não deixe ele roubar a sua identidade, não deixe ele mexer na tua integridade, não deixe ele roubar de você quem você é. Deus te chamou com propósito. Permaneça, seja exclusivo de Deus, porque o Senhor te chama para ser exclusivo dele. Amém? Que Deus abençoe, que a graça dele te alcance, te fortaleça, que nós venhamos a buscar o Senhor com sinceridade na nossa alma e no nosso coração, que nós não venhamos esquecer quem nós somos. Amém? Então José, um dos levitas natural de Chipre, a quem o apóstolo dera o sobrenome de Barnabé, que significava filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, e trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Do verso 36 ao 37 eu li, mas só amanhã que eu vou dar continuidade nesse aqui, que aqui vai acontecer algo muito forte. Barnabé cheio do Espírito Santo, vende tudo que tem e entrega aos pés dos apóstolos para abençoar a vida dos irmãos mais carentes da igreja, porque precisava. Aqui não tinha mão de vaca, mão mirrada. Aqui não tinha crente ganancioso, crente avarento, não. Aqui tinha crentes cheios do Espírito Santo. Mas vai aparecer um avarento no meio. Nós vamos ver o que vai acontecer com esses avarentos amanhã, no capítulo 5. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que você seja fortalecidos, enriquecidos por essa presença gloriosa, e que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida de uma tal proporção, que você seja mais ainda cheio e capacitado para fazer a obra. Não perca o foco, não perca a visão, fique atento aos últimos dias da igreja na terra, e que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero louvar o teu nome por este canal Desperta Crente, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Há um despertamento para nossas vidas todos os dias aqui neste canal. Todos os dias o Senhor traz uma palavra para nós repensarmos, refletirmos como nós estamos na tua presença. E eu quero te apresentar mais uma vez o Bernardo, a sua avó Suzana, a todos os irmãos que estão aqui, Senhor, a nossa irmã Elizabeth, a nossa irmã Dalzira, todos os outros irmãos que estão inscritos aqui no canal, nosso irmão Marco, nosso irmão Val. São tantas as pessoas, ó Pai, para falar o nome, são muitas pessoas, mas eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, ó Pai. Fortaleça, enche eles da tua graça, enche eles do teu poder, reveste com teu Espírito Santo, que seja derramado sobre eles a graça do Senhor, que nós venhamos ter uma vida de oração constante, que nós venhamos viver, ó Pai, buscando relacionamento e intimidade, que nós não venhamos se perder no meio da caminhada e nem olhar para trás, para que o teu nome continue sendo glorificado nas nossas vidas, no nome
de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ore por mim, eu tô orando por você, que essa graça seja derramada todos os dias e que você receba o fortalecimento do Espírito. O propósito maior é o céu, então não perca o céu agora, amém? Seja inscrito no canal aí, eu louvo a Deus pela sua vida. Continua aí compartilhando esse vídeo para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e sou grata porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui reunidos como igreja. Amanhã nós voltamos, se Deus permitir.